Quais os benefícios da meditação para a ansiedade? Vamos lá. A primeira coisa, gente, a meditação, ela ajuda a gente a concentrar e o nosso foco, a melhorar a nossa concentração. Ela ajuda a gente a melhorar o nosso foco. Muita gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, é ou não é? E no fim, não resolve nada. Vamos pensar no nosso dia a dia, professor. A gente quer elaborar prova, a gente quer corrigir uma atividade, a gente vai preparar a aula, a gente também vai atrás de fazer alguma atividade de reforço para um aluno, enfim, a gente está lá sempre, né, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. A meditação, professor, ajuda a gente a entender de fato o que merece o nosso foco naquele exato momento. O que a gente precisa despender um esforço maior no momento presente. Porque muitas vezes a gente está equilibrando vários pratos, mas a gente pode colocar numa certa ordem em termos de prioridade. Então, a meditação ajuda isso, ajuda a gente a colocar foco naquilo que realmente é necessário naquele momento presente. O outro benefício da meditação é com relação à capacidade de clarear a nossa mente. E isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Por quê? Porque quando a gente medita, a gente consegue manter a nossa atenção na nossa respiração. E com isso, naturalmente, nós vamos deixando de estimular pensamentos. Então, a gente consegue focar no momento presente da meditação, na nossa respiração. Então, só da gente ficar poucos minutos com a nossa mente vazia, nós acalmamos a nossa mente. Nós ficamos mais calmos por um bom tempo. E aí, nós conseguimos, consequentemente, pensar com mais clareza, produzir com mais qualidade, aproveitar o momento presente. Então, viram só? Conforme eu medito, eu consigo serenar a minha mente e automaticamente eu consigo, inclusive, me organizar em termos de prioridade para o momento presente. O outro benefício, com a meditação, eu consigo identificar gatilhos mentais. O que é isso? Com a nossa mente menos abarrotada de pensamentos, de emoções, de ruminações, a gente consegue identificar com mais facilidade quais são os gatilhos que disparam a nossa ansiedade, os gatilhos que elevam, que aumentam o nosso estresse. Vejam isso. Então, é como se com isso a gente pode, inclusive, né, associar a meditação com outras técnicas também para acalmar a ansiedade. Então, a meditação ao limpar esses pensamentos que ficam ali, né, aquele amontoado de pensamentos, a gente consegue pensar com mais clareza e identificar aquilo que de repente é o disparador da minha ansiedade.
A meditação, ela ajuda também, professor, a desenvolver a nossa inteligência emocional. Por quê? Porque a meditação ajuda a gente a identificar as nossas emoções. Nós passamos a conviver melhor com as nossas emoções, porque a partir do momento que eu consigo perceber, reconhecer e nomear as minhas emoções, eu vou poder encontrar melhores recursos para poder lidar com elas. Isso é o que? Gerenciamento emocional, ou seja, isso é inteligência emocional, é o meu autocontrole emocional. Então, a gente aprende a reconhecer quando a gente está ansioso. A gente aprende a reconhecer o porquê dessa ansiedade e automaticamente o que eu posso fazer para que eu possa me sentir melhor. Por exemplo, mudando o foco dos meus pensamentos ou usar uma técnica de respiração. E a meditação, ela provoca então um estado emocional mais calmo. Muitas pessoas praticam a meditação para que elas possam se acalmar quando elas estão agitadas ou até para que elas possam desfrutar dessa sensação de bem-estar emocional mesmo. Né? Não necessariamente eu posso estar num estado alterado de humor, né? Não, é simplesmente para que eu possa me manter calma, para que eu possa usufruir desse estado de bem-estar. Então, quando a gente pratica a meditação com certa frequência, nós vamos percebendo uma redução daquela afobação, né, para a gente fazer as coisas, para interagir com as pessoas, de ter que estar em todo lugar ao mesmo tempo, fazer tudo junto, misturado, daquela inquietação, né, daquela ânsia pelo futuro, aquela sensação, professor, de que tudo tem que ser para ontem, né? A falta de paciência, a falta de tolerância, a falta da calma. Falta da calma. Quando a gente medita, automaticamente nós vamos ensinando nosso cérebro meio que a contar até 10, até 1000, se for o caso, para não esquentar a cabeça com certas atitudes, com certas situações e que fogem ao nosso controle. Porque a meditação ajuda a gente, inclusive, a entender isso, que na vida eu não tenho controle sobre tudo. Existem certas situações que não dependem de mim e que elas vão acontecer independentemente da minha vontade. A grande questão é como eu vou lidar com isso. Então, vamos pensar numa sala de aula. Nem todos os dias a minha aula sai conforme o planejado. É ou não é verdade? Nem todos os dias eu tenho um grupo de alunos que participam, um grupo de alunos que se envolvem com as atividades propostas. E isso não necessariamente depende só de mim. Existem uma série de outros fatores. Isso sem contar com as demandas que são pertinentes a determinadas épocas do ano. Entrega de notas, reunião de pais, conselho de classe, fazem parte daquele período. Agora, a forma como eu vou lidar com isso sim depende de mim. E a meditação, ela vai fazendo com que eu
medida que o tempo vai passando, eu vou conseguindo lidar com isso de uma forma mais positiva, mais equilibrada, sem que isso gere mal-estar, cansaço, afobação, ansiedade, angústia, estresse. Por quê? Porque eu consigo serenar a minha mente, eu consigo manter a minha mente, o meu emocional, num estado de equilíbrio, ok? A meditação, ela também ajuda, professor, com relação à capacidade cognitiva. Lembra que eu falei que a meditação, ela equilibra o nosso emocional e o nosso corpo. A meditação, além de todo equilíbrio emocional, tem um estudo que foi publicado pela Harvard Medical School. E esse estudo, ele mostrou que a prática frequente da meditação também ajuda e muito a reduzir o envelhecimento precoce do nosso cérebro. E ainda aumenta a capacidade de aprendizagem, tanto no sentido da apreensão da informação, como da retenção. Da apreensão, porque a gente sabe que a meditação, ela ajuda na questão da nossa concentração, do nosso foco. Mas ela também ajuda na retenção, ou seja, a nossa memória. Então, vejam também mais um benefício. E isso, inclusive, não só para o adulto, como também para a criança. E isso sem contar a questão do fortalecimento do nosso sistema imunológico. Olha só quanto benefício. A Universidade da Califórnia, ela fez um estudo que indica que quando a gente medita, o nosso corpo, ele fabrica uma enzima que está muito ligada ao nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele começa a ter mais defesas contra doenças. Por isso, professor, vejam quantos benefícios que a meditação traz para a gente.